Eu peço licença para vocês, mas nesse podcast eu vou nadar de braçada, porque aqui é a minha praia. Hoje as nossas convidadas são terapeutas que têm uma prática muito efetiva na vida de idosos, que contribui na prática das cuidadoras, e a gente vai conversar a respeito do nosso dia a dia. Eu tô aqui com a Natália Valério, que é fonoaudióloga formada na USP de Ribeirão, especialista em reabilitação física e disfagia, e atualmente ela atende adultos idosos, tem experiência na área hospitalar, domiciliar, LPIs e consultório. Bem-vinda, Nath. Obrigada por estar aqui. Obrigada, é um prazer ter essa possibilidade, essa oportunidade. Que bom poder compartilhar um pouquinho aí com vocês da minha experiência, da minha vivência, né? E como é a minha atuação como fono, né? Perfeito, bem-vinda. Obrigada. E nossa outra convidada é a Bruna Marinho. Ela tem a licenciatura em música pela Universidade Católica de Santos, se especializou, fez musicoterapia na Santa Marcelina e atualmente é mestranda em gerontologia da USP. Bem-vinda, Bruninha. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e poder falar sobre musicoterapia, esclarecer bastante coisa e também em conjunto com a fono, que tem que caminhar junto, onde é muito necessário por questões de fala, de canto, de voz, entonação, então é um prazer estar aqui. E eu fiz questão de convidar vocês porque musicoterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, como nossas áreas são pouco compreendidas, mas ao mesmo tempo todo mundo acha que sabe, né? Todo mundo acha que tem um pouco do que a gente estuda e pratica. Então, para começar a nossa conversa, vamos tentar esclarecer o que é um idoso com fragilidade, né? E por onde somos chamadas, que ponto de partida comumente tem na nossa rotina. Como vocês percebem um idoso que fragilizou? Bom, você quer começar? Começo. Na minha atuação, assim, a gente pode notar alguns sinais de fragilidade quando esse idoso começa a ter inapetência, né? A reduzir a ingesta alimentar, apresentar dificuldades pensando nesse momento aí da alimentação, da refeição, né? E para algumas pessoas, todo mundo acha que é muito comum. Ele não quer comer, né? É bobeira, não precisa oferecer, né, alimento para ele, enfim. Como a Má falou, né, que todo mundo acha que sabe um pouquinho, né? Então, muitas vezes não tem esse feeling de perceber que é uma dificuldade, é uma fragilidade que pode trazer algumas complicações, né, para esse idoso. Então, pensando na minha atuação, né? A fragilidade estaria ali no momento da deglutição, né? Então, um idoso frágil, ele está mais propenso a ter uma disfagia. A fragilidade, ela vai impactar em várias funções, né? E nesse contexto da alimentação, quando está difícil, né? Quando ele não consegue se alimentar, quando é um paciente que apresenta essa dificuldade, vai comprometer nas outras funções. Então, é algo que a gente precisa saber, né? Todo mundo tem que ter um pouquinho de conhecimento, né? Entender onde que está essa dificuldade, para não trazer outras complicações, né? Ou impactar nas outras funções, né? E deixar esse idoso mais frágil ainda. Você tocou num ponto que, assim, é tão crucial, porque as pessoas tendem a colocar uma certa normalidade. Idoso come menos mesmo. Tossir, engasgar, São Brás, né? Engole esse que vem mais. Então, existem sinais que são apresentados durante a rotina do idoso e que poucos têm um olhar qualificado para perceber, né? A voz molhada, né? O que é a voz molhada? Então, é tão importante quando você consegue mostrar que isso não é normal e que ele precisa ter essa fragilidade, né? Sinalizada, atendida, porque corre o risco dele ter um emagrecimento, dele, né, essa inapetência. E às vezes é uma dor de dente que ele não está conseguindo explicar, né? É uma falta de articulação. E além da disfagia, a gente tem a parte de comunicação, né? Uma pessoa que não consegue se expressar, não consegue interagir. Isso não pode ser normalizado. Por mais que ele tenha um diagnóstico, né, uma doença neurodegenerativa, uma demência que justifique, isso não é sinônimo de aceitação e por ele nada fazemos, né? Então, comparar o antes e o depois
E não se paralisar, né? E achar que é normal, é porque tá idoso, é normal que ele coma menos. Então, né, vamos mudar. É muito, muito legal, né? Entender que isso tem um critério e que se enquadra num processo de fragilidade. Eu acho que é importante, assim, a gente identificar isso antes, para a gente poder conseguir determinar estratégias para facilitadoras ali, né? Então, assim, às vezes a gente identifica essa dificuldade de comunicação, de deglutição, quando ela já está muito assim, muito difícil de ser reabilitada, né? Então, a gente entendendo, né, que não normalizando isso, né? Não normalizar e, a partir disso, conseguir bolar estratégias para que facilite essa comunicação, essa alimentação, a gente vai proporcionar uma qualidade de vida melhor para ele. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, né, de identificar o quanto antes, para assim poder ter uma qualidade de vida melhor, tanto para o idoso quanto para a família, né, que está ali auxiliando, né, na vivência, enfim, no dia a dia desse idoso. E você, Bruna, quando que na musicoterapia vocês conseguem entender que há uma fragilidade e que ali é um campo de atuação da musicoterapia? Essa palavra ficou muito na minha cabeça, principalmente no primeiro semestre, porque eu fiz uma disciplina de fundamentos da gerontologia lá na USP. E aí a gente teve uma aula em que a gente definiu várias palavras que estão relacionadas a esse processo do envelhecimento, né? Porque é um processo, tem a etapa da velhice e o processo do envelhecimento. E aí esse conceito de fragilidade a gente tem que entender bem, porque não é só porque é um idoso que ele é frágil, sabe? Às vezes as pessoas passam por algumas coisas que acabam a fazendo frágil e tudo mais. Então não é só porque é idoso que ele é frágil que ele vai estar limitado a assistir televisão, a comer só algumas coisas específicas, ou só fazer, tipo, bingo ou palavras cruzadas, esse tipo de coisa, sabe? Então, entendendo esse conceito de fragilidade, a gente consegue caminhar, né? Porque, assim, dentro desse processo de envelhecimento, a gente tem o processo de senescência, que são as coisas naturais que acontecem do processo, e tem o de senilidade, que vem advindo de alguma doença, alguma patologia que teve, ou algum acidente que sofreu. Então, a gente começa, assim, a perceber essas fragilidades, às vezes, do movimento das mãos, do corpo, né? Às vezes, uma resposta que demora para vir, que já são algumas perdas cognitivas que é natural do processo. E a gente vai percebendo como que a gente pode colocar a música para poder promover esse bem-estar e também entra no processo da reabilitação desse processo do envelhecimento, para poder ajudar ele a ter um pouco mais de qualidade de vida, ainda que faça parte desse processo que ele vai se tornando um pouco mais frágil, que também é inevitável dentro do processo de envelhecimento. É muito legal a gente perceber que não é porque ele é uma pessoa idosa que ele é frágil. Exatamente. Né? Existem pessoas que estão numa idade mais avançada, mas que seguem funcionais e seguem muito bem. Que são atletas, que correm, que participam de jogos, sabe? Que se são prepararam. Exemplo. Exatamente. Que tiveram um bom envelhecimento. Sim. Né? Então, acho que a primeira coisa é isso, né? A gente conseguir separar que existem perfis diferentes, né? E que muitos se beneficiam, né? Talvez a fono de maneira preventiva. Mas que aqui a gente está falando de idosos que já abriram um quadro de fragilidade, que por alguma questão física, cognitiva, sensorial, social, emocional, ele tem ali algo que o predispõe ou o coloca numa perda funcional, né? Uhum. Comparado ao que era antes. E na terapia ocupacional, a gente avalia muito, assim, o que faz sentido para a vida dele, né? O que são atividades significativas. E ele não consegue desempenhar, então fazemos toda a análise da atividade para entender onde vem a dificuldade. Se é no planejamento, na vontade, né? na volição, ou se ele tem alguma dificuldade que é física e isso faz com que ele abandone, tem um fundo emocional, é a oportunidade, enfim. Tem todo um raciocínio terapêutico para a gente entender o que neste momento de vida faz sentido e algumas vezes é até enfrentar o próprio envelhecimento, né? Se fortalecer para esta fase de vida que ele conquistou, né? Que ele conseguiu alcançar. E é muito legal ouvir vocês para os sinais que a gente precisa observar. Porque a verdade é que todo mundo é elegível a algum tipo de terapia, né? Mas quando esses pacientes, esses idosos chegam até nós, já com alguma dificuldade instalada, né? Já com uma problemática a ser reabilitada ou às vezes habilitada, né? Pode ser que ele nunca teve oportunidade de tocar um instrumento e vai ser ali uma chance de aprender algo novo. Então,
os profissionais precisam estar atentos com olhos para ver. Quantas vezes, assim, eles passam por vários médicos, por vários profissionais, e aí quando chega pra gente era tão óbvio que há 10 anos atrás ele precisava de uma fono, era tão óbvio que a musicoterapia, né, teria feito algo significativo para ele. Então, eu entendo esse espaço como uma oportunidade que a gente tem de contar para os nossos colegas, para os familiares, né, e para os cuidadores, que as nossas profissões contribuem positivamente, preventivamente é o ideal, mas caso já tenha uma fragilidade instalada, que ela precisa ter a avaliação. E como que vocês avaliam? Chegou o paciente, chegou o idoso, qual é o primeiro passo que vocês costumam fazer? Bom, assim que chega, né, é importante eu entender esse contexto familiar, sabe? Qual é a rotina, né, que esse idoso está inserido, quais são os momentos, né, das refeições, como ele se comunica, né, como é essa alimentação, como esse vínculo, assim, afetivo ali de estar junto nos momentos das refeições, porque comer é muito afetivo, né? Então, eu preciso entender. É cultural. É cultural, afetivo, né? Então, eu preciso compreender como ele está inserido nesse contexto, né? Coletar esse histórico dele e aí, a partir disso, fazer a minha avaliação, né? E nessa avaliação, eu preciso avaliar como estão os músculos, né, orofaciais, como está o posicionamento, como está a condição da higiene oral também, que é algo muito importante, né? Condição dentária, até para eu saber o que eu posso utilizar de alimento, né, para poder fazer uma avaliação completa, né, o que eu posso utilizar ali com ele. E escolher o melhor momento e o que ele gosta de comer também, né? Eu não posso escolher os itens para ele. Lógico que eu posso escolher as consistências, né, para fazer a minha avaliação em si. Mas é interessante eu selecionar aquilo que ele gosta de comer, até para facilitar a minha avaliação, para eu notar um desempenho também melhor ali no momento, né? E até para ser algo afetivo, respeitoso, exatamente, né? Um vínculo, dentro daquilo que já é o interesse dele. Não é fácil você ser avaliado, né? Sim. Então, é você trazer ali toda uma situação que favoreça a sua observação técnica. Principalmente se existe algum déficit cognitivo. Então, para me vincular, né, com esse idoso, eu preciso trazer itens que ele reconheça, né, que tragam alguma memória ali para ele, para facilitar, né, e que não seja invasivo também, né, porque não é o que eu quero oferecer ali. Eu quero que melhore ali o desempenho dele, que seja uma alimentação segura, né? Uma ingesta segura, que eu consiga melhorar a qualidade de vida dele também. Então, eu vou escolher esses itens aí e, a partir disso, fazer a avaliação. E nessa avaliação, eu vou notar como é o desempenho, assim. Ele consegue captar esse alimento da colher? É o utensílio correto, né? Ou eu tenho que fazer mais uma adaptação, pegar uma colher menor, um copo menor, e a partir disso eu vou fazendo os ajustes, né? Se na minha avaliação esse idoso tosse, se engasga, né? O que eu preciso utilizar de estratégia para modificar, né? Preciso colocar só uma consistência específica, preciso mudar o posicionamento dele, preciso modificar a forma que eu ofereço esse alimento, ou quem está oferecendo também. Acho que são pequenos detalhes aí para eu conseguir fazer uma avaliação completa, né? E lógico que tem, assim, depois acho que a gente pode falar um pouquinho mais, né? Sobre os sinais que eu posso notar, né? Para todo mundo, assim, ter um pouquinho de conhecimento. O que eu posso notar que leva a uma dificuldade, né? De deglutição, uma dificuldade de comunicação. Acho que depois eu posso... Pode falar agora. Posso falar agora? Não vamos perder esse fio, não. Bom, então, nessa avaliação, eu vou observar o desempenho dele, né? Existem alguns sinais clínicos que a gente sugere que seja algo que o alimento não está percorrendo para o caminho certo, né? Então, se ele tosse, engasga, muda a frequência respiratória, né? Ou então, eu noto a face dele, né? Ele tá recebendo aquele alimento, mas também não tá sendo algo
prazeroso ali, né? Tá sendo algo mais doloroso ali, não, nada... É um sinal também clínico, né? Às vezes a gente fica muito focado só em tosse, engasgo, mudança de frequência respiratória, né? Voz molhada, como você disse, né, Má? Mas também tem essa questão, assim, como ele está recebendo, né, esse alimento. Tá receptivo, né? A gente explicar, né, que existe um tubo, né? Existe um canal que bifurca. Uhum. Então vai, agora você continua. Eu expliquei tudo, eu expliquei o essencial, né? Bom, então pra gente se alimentar, né, existe um processo. São várias conexões aí para que esse alimento chegue até o nosso estômago, né? Então, eu faço uma preparação do alimento na boca, né? A gente vai projetar a língua para fazer o transporte desse alimento e ele passa pelo esôfago e chega até o estômago. Quando existe algum fator, assim, mecânico, né? Mecânico, muscular, né? Neurológico, né? Que não esteja organizado nessas funções, existe um risco do alimento escapar para a parte respiratória, que é o segundo tubinho que a gente tem. Então, aqui eu tenho o tubinho que passa o alimento pelo esôfago e atrás e na frente a nossa parte respiratória. Se existe alguma desorganização nessa função, o alimento ele pode escapar ali para a parte respiratória, né? E então gerar um engasgo, gerar uma tosse, gerar pneumonias, né? De alguma pneumonia aspirativa, de pneumonias de repetições. Então, por isso que é necessário ser avaliado, né? Exato. E o processo de envelhecimento, a gente sabe que a musculatura em si, ela vai perdendo a funcionalidade, a gente vai perdendo massa magra e isso impacta diretamente na deglutição. Então, é importante que tenha essa avaliação. Então, quando o idoso chega, que a gente faça essa avaliação até para identificar se existe essa dificuldade e assim fazer os ajustes e as adaptações necessárias aí. Que são reflexos, né? São funções naturais que o corpo, por alguma questão, ela perde essa habilidade, né? Então, eu gosto muito quando a gente consegue fazer essa informação chegar, porque ainda existe o engasgo selente, né? Que é quando tá tendo esse desvio de maneira silenciosa. Então, a família acha que tá tudo bem. Há pouco tempo, eu estava numa casa e aí a família tinha comprado por conta própria um suplemento alimentar e o espessante. E aí eu falei, olha, que legal, né? Realmente tem sido muito utilizado, né? Eles tinham lido um estudo, um livro e tal. Falei, tá, e quando vocês estão usando o suplemento? Ah, tava usando o dia inteiro, né? Porque o idoso estava magrinho, queria ver ele turbinar. Falei, ok, e o espessante? Ah, a gente leu o rótulo. Tá, mas o rótulo ensina 3 consistências. Qual vocês estão fazendo? Ah, que ele escolhe. Não sei se quis falar o que eu queria ouvir também, né? De autonomia, terapeuta ocupacional. E aí, não é só comprar o produto. Existe toda uma recomendação caso a caso. O suplemento, ele pode fazer muito bem, como ele pode fazer muito mal, se o idoso não tem condição de metabolizar tudo aquilo que está suplementado. E a mesma coisa o espessante. Néctar, pudim... E mel. E mel. São 3 possibilidades com o mesmo produto, né? Então, a gente precisa incentivar as pessoas a saírem do caseiro e entender que por trás da técnica existem profissionais para indicar caso a caso, né? E o cuidador, ele pode ser muito bem intencionado. Ele pode ser ali a primeira pessoa que percebe o logo depois que comeu o arroz, né? Mas que ele entenda que é importante, então, ser isso, a percepção, que encaminha para um profissional. E ele não se torna um fonoaudiólogo porque ele baixou na internet um monte de trrrrapá. Ele precisa que o profissional avalie o que aquele idoso precisa, se é um exercício correto ou não. Na TO, eu passo muito isso com a bolinha. Sabe aquela bolinha cravo que fica na mão? E aí ganha de brinde, a pessoa fica o dia inteiro aqui, ó. Ai, mas ele faz tanto exercício e ele não abre a mão. Mas é claro, ele está estimulando só flexão. Ele precisa de exercício que estimule extensão, né? E aí o cuidador acha que ele está ajudando porque está exercitando a mão, mas ele está reforçando exatamente o padrão flexor que a gente não queria. E isso acontece com todas as áreas, né? Como é importante
ter o momento de avaliar corretamente e que só o fonoaudiólogo é fonoaudiólogo, né? Parece óbvio, mas não é. Inclusive, a gente estava conversando ali fora e comentando um caso, né? Porque eu tenho uma paciente que na maioria das vezes eu vou buscá-la para fazer individual e ela tá com comida na boca. E aí ela tava falando, então realmente a dieta não tá certa, então a dieta tem que ser mudada. Então, essa comunicação que a gente tem, olha, eu fui pegar tal paciente, tava com comida na boca e aí já trabalha. Então, essa intersecção é muito importante, né? Porque a comida parada na boca significa que ela almoçou, não escovou os dentes. Provavelmente. E aí, como ela não tem esse reflexo de... Ela pode broncoaspirar. Sim, de forma tardia, né? Isso pode acontecer também. Sim. É que a gente entra, assim... Todo mundo nota algum sinal, né? Mas fala, é comum, ele sempre fez isso, né? Ela sempre guardou comida na boca, ela sempre fez pigarro depois da alimentação ou durante a alimentação. E aí, é importante a nossa parte educativa mesmo, né? De orientação. Alertar que isso não é o correto. Alertar que levar 50 minutos para se alimentar também é um sinal de alerta, né? Porque, às vezes, 50 minutos para fazer uma refeição não é o ideal, né? Opa, tem alguma coisa inadequada aí, existe uma dificuldade, precisa sinalizar a fono para poder fazer uma avaliação específica e, se necessário, adaptações, né? Então, é muito importante que a gente faça essa parte educativa, né? Independente do local onde a gente esteja, assim, para que pegue esses pequenos sinais que a gente acha que não é o que é o comum, né? E consiga e que faça com que esse idoso chegue o quanto antes para nós, né? Para que não tenha outras intercorrências, né? Ou piore aí a qualidade de vida deles como também. A gente presta serviço juntas em ILPIs, né? Que são as casas de repouso, a gente tem um histórico muito bonito. Que a princípio, a fono entrava nas instituições só quando solicitada, quando um home care permitia. E aos poucos a gente criou projetos entendendo a importância da fono como base, né? Então, hoje a gente tem a fono no processo de admissão. O paciente chega no residencial, né? Ele vai ser admitido, então é super bacana a gente ter ali a avaliação da fono. Mesmo que ele venha do hospital já com o relatório de fono. Mas ali no hospital ele estava numa outra condição. Ele estava rebaixado, né, num ambiente que não permite grandes reações. Então, chegou no residencial, ele vai ser um novo morador, é segurança para casa. É segurança para a família. Que compreenda-se aquele momento, aquela fotografia do momento que ele chega. Porque aí você consegue ajustar, ele vai fazer todas as refeições lá dentro, né? Ele vai conversar, ele vai interagir. Então, quem é essa pessoa? Como ela chega? E onde a gente quer alcançar? Então, tem indicação de um atendimento individual, vamos chamar a família, vamos apresentar os dados clínicos que nós conseguimos ter. E aí, uma outra estratégia que a gente desenvolveu, porque nem sempre a família consegue contratar, né? Pagar por um serviço a mais. Às vezes não é possível a gente acompanhar o idoso por alguma questão. Então, a gente fez o gerenciamento de deglutição, né, Nath? Sim. Conta pra gente por que existe o gerenciamento. Bom, o gerenciamento, a gente acompanha as refeições, né? A gente determina o almoço, ou o jantar, ou o café da manhã, lanche da tarde, e monitora, né, esse idoso, para fazer ajustes nas consistências, verificar se o posicionamento está correto, levar esse idoso para a mesa, até a mesa, para conseguir se alimentar de forma adequada e com outras pessoas também. E é uma forma de identificar, né? Fazer um rastreio, já aproveitar, fazer um rastreio, sinalizar quem está com dificuldade, se precisa fazer adaptação de consistência, de dieta, orientar as cuidadoras também como oferecer esse alimento para eles, se necessário, orientar a medida do espessante, né? Do líquido, essa adaptação que a gente realiza, né? Em alguns casos, e fazer essa organização mesmo durante essa refeição para que previna, né, algum evento de broncoaspiração. Então, é muito importante o grupo de gerenciamento. Assim, para eles, né, para casa, para nós, né, como profissional, acho que é muito importante a gente ter inserido esse grupo ali para
poder trazer melhor segurança, uma alimentação segura para esse idoso, né? E também monitorar o quanto ele está aceitando, né? E se tiver que modificar ou sinalizar a nutricionista também, né? A gente já faz esse ajuste aí em conjunto. E é legal porque, assim, às vezes o paciente evolui, né? Ele pode ter uma consistência, voltar a comer dieta geral, ele melhorou, né? Então, existe também a possibilidade de fazer uma atualização mais dinâmica dessa recomendação. Não é porque ele chegou pastoso que assim será, amém. Né? Pode ser que ele melhore, ele está mais alerta, ele mais responsivo. Então, pode vir a ter uma melhora. Ou reabilitou, né? Fez as terapias e conseguiu melhorar. E eu gosto como vocês organizam a planilha que fica fixa na cozinha com a enfermagem. Porque a fono não está lá todos os dias, mas ela deixa uma memória, né? Ela deixa uma pista dizendo o nome de cada residente e qual é a indicação para no dia a dia facilmente isso ser replicado. Porque ele toma espessada a água e a água de medicação vai fina, né? Vai sem o espessante. E aí é uma conduta que não foi perpetuada. Porque ele pode engasgar e ainda tem a medicação que pode entalar, né? A gente teve caso de um paciente que broncoaspirou o comprimido. Então, é super importante esse trabalho. E as casas, nem sempre, acho que a maioria, na verdade, não tem a fono como parte da equipe. E elas vão no tato, vão no feeling. Ele tá tossindo por conta própria, espessa, né? Então, como é importante que se tenha o profissional na equipe de base. E a questão da orientação da equipe é tão essencial, porque às vezes o cuidador, o idoso está sentado e o cuidador está em pé, e o idoso está comendo assim, ó. Gente, tenta engolir saliva olhando para cima. Não dá, né? E o cuidado do idoso que já tem disfagia tá ali comendo. É feito um funil, que ele não sabe nem tanta colher que vem, e anatomicamente isso não é viável. Sim. Então, se a gente orienta a equipe de postura, posicionamento, onde senta, olha de frente. E eu achei muito legal um dia que uma pessoa da fono chegou no residencial e a responsável da limpeza veio procurar a fono para falar, olha, o seu fulano, quando ele come, ele tosse. E o pessoal da limpeza foi treinado, participou, porque às vezes o idoso está ali sentado, ele pede água, quem está mais próximo é ela. E ela quer ajudar, ela quer ser gentil, ela serve um copo d'água e ele engasga, né? Então, a informação precisa ser levada para toda a comunidade, porque numa vontade de ser gentil, numa vontade de ajudar, a pessoa, sem querer, coloca o idoso em risco. E os cuidadores estão fazendo isso, né? A gente teve a oportunidade de levar no congresso, né, uma mesa com vários tipos de alimentos, com várias consistências, para quebrar um pouco esse tabu. Não é porque a fono disse que ele tem que ter uma dieta adaptada, pastoso, semissólido e etc., que é sinônimo de privação, de restrição, de sofrimento. Se você tem um bom profissional articulado com uma boa nutricionista, ele pode comer muito bem. O nosso dia a dia tem comidas pastosas, né? Come um manjar, come um pudim. Isso faz parte da cultura. Então, eles podem sim ter uma alimentação, desde que com segurança. Então, você consegue agregar o prazer, né, a dignidade com a segurança. Então, isso acho que é uma dica que a gente tem que deixar, né? Sim. É necessário a supervisão, o acompanhamento de uma fono e não é um luxo, é uma segurança. Infelizmente, muitos contratam pela dor, né? A gente tem casas que virou protocolo a avaliação da fono depois que idoso foi a óbito, entalado com um alimento que não estava sendo recomendado. Então, é tão sério. E se a gente tem uma instituição que se propõe a oferecer um cuidado especializado, se a gente está falando de cuidadoras que se propõem a profissionalizar o cuidado, isso não dá para admitir, né? A gente tem uma era da internet, uma era da comunicação, da informação, e espaços como esse eu valorizo muito, né? Porque não dá mais para ser conivente, achar normal algo que coloca a pessoa em risco, tira a qualidade de vida. Sim, e que pode ser melhor, né?
Sim, é muito importante essa sensibilidade e esse cuidado, né, para as coisas simples do dia a dia, que às vezes a gente acha que não é nada, mas é um sinal, né? Então, essa parte de ver o contexto, ver o histórico, de onde vem, quais foram os costumes, o que fazer quando era mais novo, o que fez antes de chegar na casa, né? E aí, a maioria dos pacientes que vêm para musicoterapia, ele já tem algum histórico de tocou algum instrumento, ou ele frequentava muitos concertos, ou ele tinha familiar que tocava piano, e aí admirava isso. Então, a maioria já teve algum histórico assim, daí a gente percebe que é bom a gente fazer o uso disso, né? E aí a gente começa a trabalhar nessa questão de trazer a memória, o que tocava, quando tocava, né? E depois que a gente percebe que tem esse pé, assim, pra musicoterapia, a gente aplica a ficha musicoterapêutica, que aí daí... Isso que eu ia te perguntar. Isso que eu vou saber, o que ele ouvia quando ele era criança, quando ele era novo, adulto, quais eram as músicas, quais são os cantores que gosta, a banda que gosta, quais eram os tipos de experiência, né? Então, o último paciente, por exemplo, ele contou pra mim que ele assistia muito concertos com a mãe. E aí, isso deixa claro que era concertos, né, de música clássica. Ele vai, eu falei, mas que tipo de música? Que concerto vocês dizem? Ah, música clássica, né? Então, já é uma dica, tipo, se ele for ser um paciente de musicoterapia, vou trabalhar com uma música clássica, né? E aí, foi legal de perceber nele também, né? Porque ele tinha muito do inglês na vida dele. E aí, eu penso sempre que às vezes é bom juntar isso, porque o inglês e a música são atividades que ativam os dois hemisférios do cérebro, né? Perfeito. Então, é muito bom estar pensando nisso e juntando isso. E aí, eu percebia que a entonação dele mudava quando eu falava com ele em inglês. Tanto que agora, eu só falo inglês, né? E aí, eu passo da dele, ele já fica olhando assim, eu acho que ele já meio que identificou. E ele espera que eu fale inglês com ele, aí eu falo. Aí, ele já abre um sorriso e o anel, aí ele para. E aí ele, nossa, parece que ele tá num outro mundo porque ele tá falando inglês, sabe? Então, por que a gente não junta a música e o inglês? Faz uma sessão de musicoterapia. Inclusive, eu percebi que ele não tava dormindo muito bem, tava ficando com o olho muito vermelho. Eu falei, então, peraí, eu acho que ele precisa de uma sessão de musicoterapia pra relaxar. O paciente não tá dormindo bem, o idoso não tá dormindo bem, né? E aí, se ele não tá dormindo bem, isso vai afetar todas as outras atividades da rotina dele. Então, é essa sensibilidade que a gente tem que ter, e aí, que a gente tem que ter, e aí ir implementando o que ele precisa, de acordo com o que ele precisa, tanto pra promoção de bem-estar, como pra um processo de reabilitação, né? Uma das minhas pacientes, que era pianista, né? Tocou muitos anos, ela teve influência da tia, da prima. E tem várias músicas, assim, que ela já fala que gosta. E aí, eu tenho playlist dos pacientes, né? Eu falo, essa aqui é a playlist de tal, essa é a playlist de tal. E aí, eles entram no espaço que a gente vai fazer a musicoterapia. Então, sempre tem alguma música que eles já gostam. Então, ele já entra numa sala se sentindo acolhido. Tipo, nossa, é uma música que eu gosto. E é um ritual, né? Já causa a identificação, já faz acender áreas do cérebro que mostra que ali vai acontecer. Tipo, ela estava pronta para me receber. E às vezes eles sentam aí já começa a cantar, né? E aí depois já começa a trazer outras coisas da memória. E aí já lança outra música e a gente já vai para outra música, né? Então, assim, quando a gente faz essa avaliação, às vezes eu tenho que perceber se eu vou para uma musicoterapia ativa, que é que ele toca o instrumento, que ele participa comigo, ele interage comigo, ou se eu vou para uma receptiva. Tem uma paciente que ela já tem um pouco de dificuldade de enxergar, de ouvir, mas ela vê um pouco, e aí isso deixa ela um pouco limitada de tocar, né? Ela tocava piano, ela deixa ela um pouco limitada de tocar, mas ela gosta muito de ouvir música. Então, eu tô indo com ela muito mais pra receptiva do que pra ativa, né? Então, os instrumentos, quando é a parte ativa, é mais um que ela pega na mão, e aí eu trabalho com o sensorial e o som. Aí ela fala, ai, bem, isso é muito lindo, bem, sabe? E a gente já criou um vínculo muito legal. E aí, assim, parece que ela entra num outro mundo quando ela escuta as músicas que ela gosta. Porque ela, assim, ela... É muito engraçado, porque às vezes ela fala, bem, hoje eu vou falar de teoria musical. Ela fala. Aí ela começa a me dar uma aula toda. E aí, dentro de todas essas memórias que ela vai trazendo da vida dela, que é riquíssima, ela me dá uma aula riquíssima. Ela vai soltando algumas músicas. E aí ela fala, e essa daqui é muito linda. Aí ela fica, e assim, ela fala muito. Só que ela para quando tá ouvindo uma música. E ela me dá uma aula de apreciação musical. E às vezes ela chora. Então, eu aprendo a ouvir música com ela, sabe? Eles são muito ricos. Eles têm uma vivência enorme. E o terapêutico para ela é saber que alguém se interessa. Exatamente. Que alguém se importa, que ela pode passar para frente um conhecimento adquirido de uma vida inteira. Quando a gente vê, quando ele se torna morador de um residencial, às vezes fica tão pasteurizado, Sim. Né? Todo mundo é tratado tão igual e perde-se a oportunidade de aprender com eles, né? Saber a história deles, né? Sim. Esse prontuário humanizado, né? E a ficha musical, ela traz ali elementos que pode, inclusive, contribuir para o restante dos moradores da casa, né? Não só
naquele resgate proporcionado para ela. E dentro dessa ficha musicoterapêutica, a gente tem um espaço do mini-exame, né? Então, a gente avalia um pouquinho do cognitivo, como que tá, repete esse endereço, né? Conta pra mim que horas são, que dia é hoje. A gente vai analisando isso também para poder estar usando a música para esse processo de reabilitação, de promoção, de prevenção. E é muito legal, exatamente como a música, ela consegue atingir os 2 hemisférios do cérebro. Então, às vezes, outros profissionais já tentaram avaliar e ele não reagiu, né? Mas tendo a oportunidade desta abordagem, ele consegue responder, porque talvez acessa uma outra via, uma outra área, né? E isso torna o ambiente diferente, torna isso. E essa palavra que você falou, maior. reagir, me lembrou muito de uma experiência recente que a gente estava num grupo lá. E aí eu sempre peço para trazer os pacientes, ainda que eles já estejam num grau 3 para cima e não reajam ativamente comigo, participando e tocando instrumento, porque eu vou estar o estímulo dele auditivo, ele vai estar ouvindo música clássica, ele vai estar ouvindo músicas que beneficiam, vai trabalhar o emocional dele. E aí, chegou na hora da massagem, eu passo por todos, sabe? E aí, teve uma hora que eu fui passar por esse paciente, a cuidadora tava atrás dele, tava assim, aí ele tava de boa, assim, quieto. Aí, eu cheguei pra fazer a massagem com a bolinha, aí ele caiu assim, aí relaxou. ela ficou assim, aí ela, nossa, olha! Tá vendo? Funcionou. Sabe, amando isso, tipo, nossa, que bom. E sempre tem aquelas que falam, volta, viu, filha? Volta, viu, filha? Porque você distrai a gente, não dá pra ficar parado e sentado, sabe? E eu acho que o maior inimigo da musicoterapeuta é que qualquer pessoa que toque um instrumento se acha musicoterapeuta. Assim como terapeuta ocupacional, né? Qualquer um que ocupa o idoso, eu já ouvi que fritar ovo é terapia ocupacional, né? Porque eu relaxei enquanto eu estava ocupada. E aí, me incomoda num grau, porque eu entro em várias instituições, conheço vários profissionais que se intitulam musicoterapeuta, mas, na verdade, ele faz apresentações musicais. E tem o seu valor. Eu tenho certeza que causa bem-estar, que é muito bonito, resgata histórias, resgata memórias. Mas ele tem uma função que é lúdica. É a recreação. Né? Ele chega, faz a apresentação, ele leva o show pronto. Terminado o show, ele vai embora. Não necessariamente ele conhece a história, as nuances de cada um. E depois que a gente fez aquela reunião de discussão de caso, me marcou tanto quando a gente estava conversando a respeito de uma senhora que teve uma vivência muito forte na Segunda Guerra Mundial, ficou perdida na Europa, criança, sozinha. E aí você me fala, na sua contribuição, né, da discussão de caso multidisciplinar, que você jamais ofereceria um tambor para aquela senhora, porque pode remeter o barulho das bombas. Depois, em casa, eu fiquei pensando que a gente já levou bateria de escola de samba no carnaval para animar a instituição. E essa senhora já havia falecido, ela não pegou essa apresentação, mas seria carnaval para ela? Acho difícil, né? Então, olha que delicado. Sim. Né? E talvez ela nem conseguiria manifestar o porquê, nem perceber, nem fazer essa associação. Mas a delicadeza do teu olhar como musicoterapeuta, contextualizando todo o ambiente, toda a história, o que cada instrumento permite. Sim. Né? Então, me ajuda aqui, Bruninha, a explicar e a distinguir o que faz uma apresentação musical e o que faz um musicoterapeuta. Então, tem algumas definições de o que é musicoterapia, né? Quem pode fazer musicoterapia, que eu gosto muito. Então, tem uma musicoterapia, a utilização da música e os seus elementos, som, ritmo, melodia e harmonia, por um musicoterapeuta qualificado, com um paciente ou um grupo, num processo para facilitar e promover a comunicação, a relação, a aprendizagem, né? Esse conceito de comunicação dentro da musicoterapia é essencial. Por quê? Porque a gente tem muitos pacientes já que têm algumas patologias inibidoras da comunicação. Como que ele vai conversar com você? Pela música. Então, por meio do instrumento, por meio de uma reação a uma música que entra naquele contexto já paliativo, né? Que é pela respiração que a gente vai perceber como que tá indo e tudo mais. Então, essa parte de comunicação pela musicoterapia, ela é muito essencial, ela é muito boa, né? E aí, assim, pela ficha de musicoterapêutica, a gente vai avaliar quais são os sons que ele gosta, quais são os sons que ele não gosta, assim como músicas que gosta, músicas que não gosta, porque a gente faz esse tipo de pergunta na ficha. E aí, eu vou montando a identidade sonora dele,
sabendo quais são os sons que ele gosta e o que não gosta. E aí, identidade musical, sabendo as músicas que ele gosta, as que ele não gosta. E aí, também pegando algumas experiências musicais que ele teve. Então, assim, não é porque eu gosto de uma música que ele vai gostar. Exato. Não é porque um som me faz bem que vai fazer bem pra ele. Então, porque nós somos seres humanos diferentes, de experiências diferentes. Então, a minha identidade sonora vai ser diferente da sua, né? Por exemplo, eu não gosto de som de moto. Pra mim é insuportável, é muito assim, sabe? Então, assim, às vezes um som, uma música pode animar mas pode não animar outro, porque são histórias e contextos diferentes, sensibilidades, né? Exatamente. Condições diferentes. E aí, assim, uma apresentação musical, né? Uma pessoa que vai lá promover o lúdico, a recreação, é muito diferente de uma musicoterapia, porque eu tenho que entender a patologia que o meu paciente está envolvido, o que ele precisa, se é uma promoção de bem-estar, se é uma reabilitação, o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Uma apresentação musical, a pessoa vai lá, prepara o repertório dela, toca, e não faz diferença pra ele se gosta ou se não gosta da música, sabe? Lógico que promove, dá uma animada na casa, na sala. Eles até podem cantar tudo junto e tudo mais. Só que quando a gente fala de musicoterapia, eu vou trabalhar exatamente o que o idoso precisa, o que ele trouxe pra mim, sabe? E eu lembro na faculdade, quando a gente foi ter aula sobre musicoterapia, né? Para conhecer a equipe multi, a professora colocou uma paisagem na tela. E aí, a primeira vez era uma música suave. E era uma paisagem com mar. E aí, na segunda vez, era tara, 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 tara. E aí, a gente teve que falar que sentimento que veio, né? Na primeira, deu bem-estar. Na segunda, todo mundo ficou procurando o tubarão que ia chegar. Né? Então, quando a gente coloca uma música, mesmo que seja para ficar uma música ambiente, eu preciso entender qual é o meu objetivo com isso. Não à toa que tem playlist para loja, playlist para supermercado, playlist para colocar numa sala de estar. É importante ter essa sensibilidade. É muito sério, porque a música ela vai direto no emocional do paciente. Então, às vezes o paciente tá bem, eu coloco uma música que é boa para mim, mas não é para ele sai da sessão mal. E isso, assim, é uma coisa tão delicada, porque às vezes a gente chega e o cuidador colocou uma música super atual, né? Nem vou falar o estilo, porque podem ser vários, mas que tem um linguajar, que tem uma batida que para o idoso é aversivo, porque ele é de uma geração mais polida, né? Que não fala palavrão, por exemplo, que nem entende aqueles termos, ou então um tipo de vibração que o próprio aparelho auditivo dele capta e incomoda, né? Um agudo, muito estridente, que ele tá ali em sofrimento. Sim. Mas a cuidadora tá lá, motivada, né? Tá um gás Sim. Esse plantão tá muito longo, vamos animar. E falta essa sensibilidade. E o mesmo para infantilização. Sim. Eu sempre falo nos treinamentos. Alecrim Dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, é uma música muito antiga, né? É uma cantiga que pode ser parte da história deles. Mas então coloca o Ari Barroso, né? Coloca ali um cantor da época deles para cantar. Não me coloca a Popó. Que a Popó azul, né? A galinha pintadinha, não faz o menor sentido para eles e eles podem se sentir ridicularizados. Sim. Ai, Mayara, mas ele cantou a música. Parabéns, você achou uma música. Mas vamos adequar para que fique dentro da linguagem, dentro do que eles podem assimilar com mais respeito. Sim. Né? Então, são detalhes que pra gente é óbvio, mas que na prática as pessoas são bem intencionadas, isso a gente precisa colocar, mas elas estão causando perturbações. Sim. E não conforto, como às vezes elas têm a intenção de causar, né? Exatamente. E às vezes, assim, ele não se comunica, ele não consegue se comunicar assim verbalmente, né? Então, a gente decidir a gente pegar um ritmo, né, que a gente gosta, não é o ideal, né? O ideal é a gente traçar esse repertório, eu perguntar para musicoterapeuta o que eu posso colocar ali, ser um estímulo para que seja um estímulo para ele, não Sim. o que eu gosto, né, ali naquele momento que eu tô ali cuidando e tudo mais. E aí é legal porque, assim, existem frequências sonoras que nos ajudam nos processos naturais do ser humano. Então, assim, às vezes tem uma música que relaxa ele para comer,
que dá um apetite, que dá um ânimo, né? Quando a gente tá bem emocionalmente, a gente tem fome normalmente, né? Então, assim, a gente tem que saber como que a gente vai utilizar a música como ferramenta para o nosso bem-estar. Então, é um processo de se conhecer também, né? Acho que em geral, não só apenas para trabalhar com Deus, porque sabendo o quanto que essa música afeta a gente, o que a gente escuta, o quanto que afeta, né? Senão as pessoas não iam ouvir música, por exemplo, pra ir pra academia, não iam ouvir música pra limpar a casa, não iam ouvir música pra ir viajar, entendeu? Porque vai direto no emocional. E tem tanta influência que pode ajudar a gente nos outros processos naturais. Então, assim, que música que eu posso colocar pra ele ficar mais relaxado, pra ele comer, pra ele querer sair um pouco do quarto, sabe? E se ele não é capaz de contar, né, buscar essa informação. E se mesmo a família tem dúvida, eu gosto muito de entregar para a família um mapeamento de perfil. E às vezes vem assim, não gosta mais de nada, né? Então a família já tá tão descrente, já tá tão triste, só tendo ali as perdas, os prejuízos, que aí você precisa também, mas e antes? Né? Ele foi em algum show, ele comprava algum disco, como que era? Né? Então aí você consegue aos pouquinhos trazer o simbólico e também experimentar no dia a dia. Você colocar para o cuidador, olha, fica de olho ao que ele reage, ao que ele manifesta um pouco mais de bem-estar, ao que causa ali algum tipo de reação, porque pode ser isso uma estratégia de enriquecimento do dia a dia. E aí não é só um único estímulo, né? Na frente da televisão parado. Ou se for a TV, que seja um musical, que seja um outro tipo de programa, mas que traga ali mais bem-estar. Ou até o silêncio. Sim. Né? Talvez para comer, ele vai precisar de silêncio. Sim. Porque o ruído vai ser um distrator que faz com que ele não tenha foco. Já é difícil ter foco. Né? Então, saber equalizar para que a gente consiga trazer a segurança, né? E o bem-estar adequado. Sim. Esse conceito do silêncio é muito importante. Eu, por exemplo, amo o silêncio, né? Às vezes a gente precisa do silêncio para depois ter a música. Então, às vezes, o conceito do silêncio é aquele... remete a paz para ele, né? Porque, assim, às vezes eles moram em residenciais, então sempre tem bastante gente, bastante visita, sempre tá acontecendo bastante coisa. Então, às vezes, eles querem o silêncio, né? Então, a gente tendo, de novo, essa sensibilidade, né? Esse olhar cuidadoso, a gente percebe, acho que a gente pode equilibrar um pouco de música, um pouco do silêncio, porque são duas coisas que andam juntas. Eu lembro uma vez uma paciente que eu fui acompanhar e ela era do Uruguai. Aí eu, recém-formada, né? Me achando, já peguei um monte de música do Uruguai. Cheguei e coloquei, olha, eu trouxe pra senhora. Ela, no, Rolling Stones. Ela queria rock. Né? E aí eu botei na viola aquele monte de música uruguaia e vamos lá pro Mick Jagger. Então, assim, vamos ouvir, né? Vamos se conectar. E tanto pode ser pra mais como pra menos. Né? Então, como é importante. E quanto um aprende com o outro, né? Eu brinco que se o Roberto Carlos soubesse o sucesso que ele faz, ele ia abrir a franquia de LPI dele, né? Porque Jesus amado. Não tem um dia que elas não falam coloca o Roberto Carlos. Porque como é grande o meu amor por você, né, gente? É paixão nacional. E aí é bonito porque às vezes tem uns que nem curtem, mas toleram e respeitam aquela colega, né? E o mesmo para uma missa, né? O mesmo para tantas outras coisas, esse senso de comunidade através da música, né? Através de um tema de interesse. E que também me veio agora que é uma segurança. Eles têm algumas vivências de angústias, né? De onde eu tô, com quem eu falo, para onde eu vou. Eu já comi, eu não sei o que eu quero. E aí vem uma música que ele sabe do começo ao fim. Né? Então, isso também é um acalanto, é um afago. E que traz ali um pouco mais de base. E até para o familiar se comunicar, né? Para o próprio cuidador fazer um vínculo. É legal essa estratégia da música de começo e de fim, né? Então, você faz um ritual, como, olha, cheguei, faz a sua marca, né? Faz ali o seu contato, associa com a massagem. Então, pega um hidratante, pega um creminho. E sempre aquele é o seu cheiro, né? E você chegou, a música mais o toque. Então, tudo isso vai dando uma série de feedbacks positivos para que aquela pessoa esteja viva, né? Se sinta segura, confortável, né? Esse é meu espaço, esse eu posso tocar, esse eu posso me comunicar, né? Então, acho que entra nessa parte também. E o que são exercícios? O que são tarefas que um cuidador, com segurança, pode aplicar no dia a dia dele, tanto direcionadas pela fono, como pela musicoterapia? O que um cuidador, ele já enriquece, ele já contribui
se ele aplica no dia a dia? O que vocês recomendam? Pode ir. Bom, o que eu recomendo, assim, é que esteja atento, né, ali no momento da refeição. Então, observe, né, como ele está conseguindo se alimentar, aquele idoso, se não fica resíduo dentro da boca, que é importante. Deixar uma higiene oral adequada também. Isso são como que eu posso dizer? São exercícios indiretos, né? Eu diria. Exercícios indiretos que vai repercutir de uma forma boa, né? Para ele, de segura, né? Que a gente vai permitir uma segurança ali no momento da refeição. Então, escolher o melhor ambiente para se alimentar, né? Tirar os distrativos, já é uma estratégia, é um exercício ali para ter uma alimentação segura. Planejar aquele momento, né? Fazer uma higiene oral adequada e compartilhar com a gente também esse momento, né? Ou se encontrar alguma dificuldade, também nos comunicar, que eu acho que é muito importante ter essa via de mão dupla, né? Então, assim, eu oriento as estratégias e você me traz, né? O que você notou, o que você observou, para a gente poder ter uma troca e ter uma segurança aí nesses momentos das refeições também. É muito legal pensar, né, nesses exercícios indiretos, porque a escova elétrica, por exemplo, ela, além de você conseguir higienizar melhor, né? Porque ela tem um movimento que favorece ali toda a limpeza e ela vibra, né? E aí, então, já são exercícios que, se a cuidadora escova 2, 3 vezes por dia o dente do idoso, então aí já são 2, 3 oportunidades no dia dele ter essa musculatura tomando um oi. A escova vibratória, ela vai dar um estímulo sensorial ali dentro, né, da cavidade oral. Então, é um estímulo diferente do que eu passar a escova comum, né? Então, ela já vai ter esse estímulo vibratório, eu já vou mandar estímulos sensoriais, eu vou receber esse estímulo e ter um desempenho melhor também ali. Porque é tudo integrado, né? Não é só o músculo, né? Tem a parte sensorial ali que a gente precisa estimular e dá para fazer de forma indireta, como a Má comentou aí com a escova. Além de não ficar resíduo, que não engasga. De não ter depois um episódio de engasgo de forma tardia, né? Porque se eu fico com algum resíduo ali dentro da boca, sem perceber, se eu não faço aquela higiene de forma adequada, isso pode me trazer problemas aí, né? Então, eu faço uma união, né? Estimulo a parte sensorial, dou uma higiene oral adequada, né? E previno essa parte de broncoaspiração também. E assim, um tabu que a gente precisa quebrar também é que a fono é acessível. Então, existe fono que você pode contratar de maneira particular, através do convênio. E o SUS, né? Existem profissionais que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Então, não é um profissional inalcançável. Então, que dentro da sua comunidade, dentro dos seus recursos, a gente consiga ajudar o familiar a encontrar esses profissionais e tendo esses espaços, né? Então, Nath, eu sei que você tem um Instagram, que você também divulga muito o trabalho, multiplicando essa informação, essa sensibilidade, os exercícios. E, às vezes, o exercício vai ser dar sorvete pro idoso, que eu sei que essa semana você levou sorvete. Né? Que aí o geladinho... Que é o gelado, né? Então, dá pra gente... utilizar algumas outras estratégias. Então, por exemplo, né, se eu tenho uma dificuldade ali de perceber aquele alimento, né, eu posso fazer uma troca de temperatura. Então, posso oferecer um gelado, picolé, ou então associar junto com o salgado, né? Então, eu tenho um idoso que ama só doces, né? O que eu utilizo ali junto com ele? Ofereço uma colher de salgado, depois dou uma colher de doce gelado, da sobremesa gelada, né? Dá para utilizar o picolé também nos momentos, assim, de terapia. Lembrando, né, se for um idoso que tem uma dificuldade pro líquido, né, o picolé já vai ser um problemão, né, se for um líquido espessado que ele utiliza, aí o picolé já vai ser algo que vai dificultar mais esse exercício, né. Aí a gente pode trocar pelo sorvete de massa. Tá bom. E aí, o que eu vou proporcionar, né? Uma pista sensorial, um sabor cítrico, né? Que também faz uma ativação ali e melhora o desempenho da deglutição, né? Então, eu posso utilizar esse recurso também. Perfeito. Junto com essas estratégias, né? A estratégia do intercalado doce e salgado sempre funciona. É uma dica interessante. E outra
dica, assim, uma estratégia, assim, de exercício indireto que a gente pode utilizar é intercalar com uma colher vazia. Então, tô observando que tá demorando para engolir, né? Tá acumulando resíduo. Ofereça uma colher vazia para fazer a captação de novo e aí fazer essa limpeza. Porque às vezes eu ofereço dou o comando verbal. Olha, engole, tem comida da boca. Mas ele não compreende. Então, como que eu posso fazer de forma indireta para oferecer essa segurança, né, e essa deglutição completa? Então, ofereço a colher vazia, ofereço um pouquinho do líquido. Ou ofereço o doce, né? O doce mais gelado, né? Faço essa troca de temperatura e isso pode favorecer aí. Porque senão coloca mais comida, aquilo vai empelotando, né? Isso. E aí ele não consegue. Aí não consegue. Aí fica armazenado, como ela comentou. Aí fica Ou ele desiste. Ou ele se cansa também, né? Desmotiva, né? Então, assim... poxa, eu tô ali me esforçando, né, pra engolir. Não tem o disparo, só acumulo. Eu vou querer continuar? Não vou querer fazer, não vou querer completar. Então, muda o apetite, fica cansado, desiste, emagrece, né? Então, são estratégias aí que são facilitadoras e pode auxiliar aí também. E você, Bru, como a musicoterapia pode ser sugerida? Tem umas coisas bem simples, né, que as cuidadoras podem estar fazendo que vai promover um super bem para os idosos. Se é um idoso em que o processo de comunicação verbal já não acontece mais, vai ser um processo de investigação, né? Além de saber o contexto histórico do passado dele, é investigar por tentativa de acertos e erros, né? Como que ele reage, como ele respira, conforme for colocando as músicas e aí ir montando essa playlist, essa identidade musical dele. E aí, utilizando essa música desse jeito seguro e saudável para ele, né? Se já é um paciente que ainda se comunica e é mais ativo, ele pode falar pra você, assim como você pode prestar atenção no histórico, né? O que ele viveu, teve de música. E aí ver o que ele canta mais, até o que ele pede. E às vezes às vezes a gente tem algumas atividades que a gente escuta a música e desenha. E ele expressa no desenho o que a música tá passando. Então essas são as dicas, né? Que vai fazer parte desse processo de investigação pra poder utilizar na música, assim. Mas tem coisa que nunca falha, que é massagem, por exemplo, com bolinha. Eles amam isso, né? Um mini carrilhão, que eles gostam desse sonzinho, porque é super sensorial, né? Então são algumas dicas fáceis assim que dá para utilizar. Eu gosto muito de fazer o bingo com eles, mas aí eu peço para fazer uma lista de 20 cantores, e aí, né, a gente vai dando pista, vai resgatando. Aí depois ele faz 2 cartelas com 10 cada uma, então não são cartelas iguais. E aí eu dou uma pro cuidador e uma pro idoso, faço a playlist ali no Spotify e aleatoriamente vai tocando, né? Até quem faz o bingo primeiro, né? Quem marca os 10 primeiros. Então, é tão legal, porque aí é um baita assunto. Sim. A partir do repertório dele, o cuidador se diverte junto. Sim. É sorte, né? Porque qual é a música que vai tocar. E aí eu deixo as cartelas, né? E o cuidador pode fazer isso depois, durante a semana, com qualquer outra coisa, qualquer outro assunto. Né? Mas eu poderia levar uma cartela pronta, né? Eu poderia já deduzir quais são os cantores que todo mundo de 80 anos gosta. Sim. Não. Né? Então, eu gosto muito dessa atividade porque traz ali memória, traz a questão de leitura escrita. Sim, né? E vários jogos recurso musicais. Tipo, fácil. O som dos animais, por exemplo, né? Que trabalha super com a cognição e a atenção dele, né? Então, por exemplo, toca um pouco da música, qual é a música, sabe? Qual é o cantor. Sim. E até a própria TV tem muitos programas, né? Que são de música. Então, é possível, tá ao nosso alcance, né? Sim, você colocar um dia a dia mais seguro, mais enriquecido, pensando em dias melhores, né? Com mais dignidade e com mais propósito, né? Acho que é isso que a gente pode deixar de melhor. Sim. Meninas, assim, infelizmente, a gente tá chegando ao fim. Muito, muito obrigada. Eu tenho o prazer de dividir o meu dia a dia com vocês, né? E saber que vocês também estão nesse projeto, que vocês estão aqui para fortalecer essa categoria, como essa bandeira que a gente tem levantado no Cuidador de Elite. Para mim, é muito precioso, é muito caro. Vocês são pessoas muito queridas, que eu admiro demais. Então, muito obrigada por estar aqui também. Uma super honra estar aqui com você, uma profissional tão excelente que ensina tanto pra gente. Imagina. Obrigada, Má, pela oportunidade, né? Pelas experiências, né? Acho que só tem agregado aí no nosso
na nossa vida profissional e pessoal também, né? Que a gente aprende muito com você. Ah, imagina. Aprendemos, crescemos juntos. Obrigada. Com certeza. Obrigada. Sucesso. Obrigada. Obrigada.